Você ficou sabendo. A notícia chegou sem alarde, como essas coisas costumam chegar. A mulher por quem ele te trocou encontrou aquela caixa de madeira. Não era um baú de tesouros. Não havia nada de valor ali, pelo menos não o valor que o dinheiro compra. Dentro estavam os pedaços da vida que vocês construíram. A concha da primeira vez que viram o mar juntos, a caneta barata com que assinaram o contrato do primeiro apartamento, bilhetes amassados com declarações simples. Eram fragmentos de uma história. Num acesso de insegurança que se disfarçou de fúria, ela quebrou tudo. Rasgou, pisoteou, destruiu cada pequena lembrança. A primeira coisa que você sentiu foi uma pontada aguda no peito. Não pelas coisas, você sabe disso. Os objetos eram só objetos. A dor veio pelo desrespeito, pela profanação de um tempo que foi real, que foi importante. Mas essa dor durou apenas um instante. Logo em seguida, uma onda de calma profunda e inesperada tomou conta de você. Uma clareza tão lúcida que quase te assustou. Naquele momento você entendeu tudo. O ato dela não foi uma demonstração de força, mas a confissão mais honesta de sua própria inferioridade. Foi um grito de desespero de quem sabe que vive à sombra de um fantasma. Ela pode destruir uma concha, pode rasgar um papel, mas ela não tem poder algum para apagar a sua memória da mente e do coração dele. A violência dela não te apagou. Pelo contrário, ela só confirmou o que no fundo ela já sabia. Mesmo ausente, você ainda é a referência, a régua com a qual ela se mede todos os dias, e todos os dias se sente menor. A lei do retorno não falha, mas ela raramente chega com um estrondo. Ela age no silêncio, na corrosão lenta do dia a dia. E foi exatamente isso que começou a acontecer. Depois daquele ato de desespero dela, o universo apenas começou a lhe devolver o reflexo exato da escolha que ele fez. Quem o encontrava na rua via a mudança. O brilho nos olhos, aquele que você conhecia tão bem, havia se apagado. No lugar, um olhar cansado, sombreado por uma preocupação que parecia nunca ter fim. O sorriso se tornou um gesto mecânico, um sorriso amarelo que não tocava os olhos. Ele andava com os ombros caídos, como se carregasse o peso invisível da vigilância constante, do ciúme doentio que transformou a casa dele num campo minado. Ele não envelheceu de trabalho, envelheceu de alma. O desgaste emocional de viver ao lado de alguém que precisa destruir o passado para se sentir minimamente segura no presente cobrou seu preço. A infelicidade estava estampada no rosto dele, visível para todos. Até que um dia o telefone tocou. Era ele. A voz do outro lado da linha soava exausta, quase irreconhecível. Ele não pediu para voltar, não diretamente. Ele rodeou, falou em como as coisas estavam complicadas, em como sentia a falta da paz e da leveza que vocês tinham. Ele buscava em você um porto seguro que não existia mais. Mas você não era mais a mesma. A dor te ensinou a colocar sua paz de espírito em primeiro lugar. Com uma calma que certamente o desmontou, você ouviu, e no fim negou a ele qualquer acesso à sua vida. Sua voz saiu firme, sem ódio, apenas com a certeza de que tinha acabado de fechar a última porta para um lugar ao qual você, felizmente, não pertencia mais. Olha, vamos conversar sobre o que aconteceu, sobre essa ligação dele. Não vamos falar do que ele disse, mas do porquê ele ligou. A decisão errada que ele tomou lá atrás não foi apenas trocar de pessoa, foi trocar de realidade. Ele não trocou você por ela, ele trocou paz por vigilância. Trocou cumplicidade por cobrança. Ele olhou para a história de vocês, aquela construída com conchas na praia e canetas baratas, e achou que era pouco. Ele quis algo que brilhasse mais, que fizesse mais barulho. E conseguiu. Conseguiu o barulho da insegurança dela quebrando o passado de vocês, o barulho das brigas constantes, o barulho do silêncio pesado que toma conta de uma casa onde ninguém confia em ninguém. A escolha dele foi a de um homem fraco que, em vez de construir um futuro sólido, preferiu se abrigar em uma paixão que precisava destruir tudo o que veio antes para poder existir. Ele não escolheu uma parceira, escolheu uma cúmplice para sua própria covardia de não saber lidar com as memórias. O resultado está aí, visível para quem quiser ver. O homem que te ligou não é o mesmo que te deixou. Aquele homem tinha um brilho nos olhos. Este tem o peso do mundo nos ombros. Aquele homem sorria com a alma. Este mal consegue curvar os lábios. Ele envelheceu não em anos, mas em exaustão. A exaustão de viver em um campo minado, onde cada passo em falso, cada lembrança não declarada, pode detonar uma nova crise. Ele não ligou porque sente sua falta. Ele ligou porque sente falta de quem ele era quando estava com você. Ele busca a paz que ele mesmo assassinou.
A ligação dele não foi um ponto final para a história de vocês. Foi a prova final de que a escolha dele foi um fracasso. E a sua resposta calma e firme foi a sua verdadeira libertação. Ele escolheu a vida dele. Agora que ele a viva, a colheita começou. Não com o barulho de um trovão, mas com o silêncio corrosivo da ferrugem, a corrosão lenta e diária de uma escolha errada. A lei do retorno não é uma vingança do universo. É apenas a consequência natural dos nossos próprios atos. E a dele começou a florescer para que todos vissem. Quem o encontrava na rua, no mercado, via a mudança. O brilho nos olhos, aquele que você conhecia tão bem, havia se apagado. No lugar dele, uma névoa de preocupação constante. Um olhar cansado de quem não dorme uma noite inteira de paz há muito tempo. O sorriso se tornou um gesto mecânico, um sorriso amarelo que morria nos lábios sem nunca chegar aos olhos. Ele andava com os ombros caídos, curvado não pela idade, mas como se carregasse o peso invisível da vigilância constante, do ciúme doentio que transformou a casa dele num campo minado. O lar que ele escolheu não era um refúgio, era um tribunal permanente, onde qualquer lembrança do passado era uma prova de um crime que ele era forçado a confessar todos os dias. A paz que ele imaginou encontrar se revelou uma tensão perpétua. Ele não envelheceu de trabalho, envelheceu de alma. O desgaste emocional de viver ao lado de alguém que precisa destruir o que veio antes para se sentir minimamente segura no presente cobrou seu preço. A infelicidade, veja bem, é uma tatuagem na alma que sempre acaba transparecendo na pele. E a dele estava ali, estampada no rosto, visível para quem quisesse ver. Então você ficou sabendo. A notícia chegou como um sussurro, sem alarde, da forma como as verdades mais cruas costumam se apresentar. A mulher por quem ele te trocou, em um dia qualquer, encontrou aquela caixa de madeira. Não era um baú de tesouros, não continha nada de valor monetário. O valor ali era de outra natureza, um valor que o tempo tece, e que só 2 pessoas no mundo poderiam entender. Dentro estavam os fragmentos da vida que vocês construíram, a concha da primeira viagem à praia, a caneta barata com que assinaram o contrato do primeiro aluguel, bilhetes amassados com declarações de amor simples escritas na pressa do dia a dia. Em um surto de insegurança disfarçado de fúria, ela destruiu tudo, rasgou os papéis, pisoteou a concha até que ela virasse pó, quebrou cada pequeno objeto que simbolizava um tempo que não era dela. A primeira coisa que você sentiu foi uma pontada aguda no peito. Não pelas coisas, você sabe disso. Os objetos eram apenas objetos. A dor veio pelo desrespeito, pela profanação de uma história que foi real, que foi sua. Mas essa dor durou apenas um instante. Logo em seguida, uma onda de calma profunda e inesperada tomou conta de você. Uma clareza tão lúcida que quase te assustou. Naquele momento, você entendeu tudo. O ato dela não foi uma demonstração de força, mas a confissão mais honesta de sua própria inferioridade. Foi o brito de desespero de quem sabe que vive à sombra de um fantasma. Ela pode destruir uma concha, pode rasgar um papel, mas ela não tem poder algum para apagar a sua memória da mente e do coração dele. A violência dela não te apagou, pelo contrário, ela apenas confirmou o que, no fundo, ela já sabia. Mesmo ausente, você ainda é a referência, a régua com a qual ela se mede todos os dias, e todos os dias se sente menor. A lei do retorno não falha, mas ela raramente chega com um estrondo. Ela age no silêncio, na corrosão lenta do dia a dia. E foi exatamente isso que começou a acontecer. Depois daquele ato de desespero dela, o universo apenas começou a lhe devolver o reflexo exato da escolha que ele fez. Quem o encontrava na rua, no mercado, via a mudança. O brilho nos olhos, aquele que você conhecia tão bem, havia se apagado. No lugar dele, uma névoa de preocupação constante. Um olhar cansado de quem não dorme uma noite inteira de paz há muito tempo. O sorriso se tornou um gesto mecânico, um sorriso amarelo que morria nos lábios sem nunca chegar aos olhos. Ele andava com os ombros caídos, curvado não pela idade, mas como se carregasse o peso invisível da vigilância constante, do ciúme doentio que transformou a casa dele num campo minado. O lar que ele escolheu não era um refúgio, era um tribunal permanente, onde qualquer lembrança do passado era uma prova de um crime que ele era forçado a confessar todos os dias. A paz que ele imaginou encontrar se revelou uma tensão perpétua. Ele não envelheceu de trabalho, envelheceu de alma.
O desgaste emocional de viver ao lado de alguém que precisa destruir o que veio antes para se sentir minimamente segura no presente, cobrou seu preço. A infelicidade, veja bem, é uma tatuagem na alma que sempre acaba transparecendo na pele. E a dele estava ali, estampada no rosto, visível para quem quisesse ver. Até que um dia, o telefone tocou. Era ele. A voz do outro lado da linha soava exausta, quase irreconhecível. Ele não pediu para voltar, não diretamente. Ele rodeou, falou em como as coisas estavam complicadas, em como sentia falta da paz e da leveza que vocês tinham. Ele talvez tenha até mencionado sem jeito o episódio da caixa, esperando uma reação sua, uma palavra de consolo, uma validação de que o que ela fez foi errado. Ele buscava em você um porto seguro que não existia mais. Mas você não era mais a mesma. A dor te ensinou a colocar sua paz de espírito em primeiro lugar. Com uma calma que certamente o desmontou, você ouviu e, no fim, negou a ele qualquer acesso à sua vida. Sua voz saiu firme, sem ódio, apenas com a certeza de quem se curou. Esse passado que ela tentou destruir não é mais meu, e também não é mais seu. Ele agora é só uma lembrança. Você fez a sua escolha. Agora, viva com ela. Você desligou. Sem raiva, sem ressentimento, apenas com a certeza absoluta de que tinha acabado de fechar a última porta para um lugar ao qual você, felizmente, não pertencia mais. Claro, vamos falar sobre ele hoje. Não o homem que você conheceu, mas o reflexo do que restou dele. Os sinais da queda estão por toda parte, visíveis para quem souber onde olhar. O semblante dele é o primeiro sinal. O rosto carrega um cansaço que não é de uma noite mal dormida. É um cansaço que vem da alma. As linhas de expressão ao redor dos olhos não são de riso. São de preocupação crônica. O olhar que antes era vivo, agora é opaco, fugitivo. Ele evita o contato visual prolongado, como se temesse que alguém pudesse enxergar o vazio que se instalou ali. A pele parece ter perdido o viço, e há um vinco permanente de amargura nos cantos da boca. O fantasma de um sorriso que não se completa mais. Ele envelheceu por dentro, e o corpo apenas começou a mostrar a conta. O comportamento é o segundo sinal. Ele se tornou um homem nervoso, sempre em estado de alerta. Os gestos são contidos, quase hesitantes, como quem pisa em ovos até mesmo fora de casa. Quando encontra conhecidos, as conversas são curtas, superficiais. Ele responde com monossílabos e se apressa em ir embora, fugindo de qualquer pergunta que possa ir além do "tudo bem?". Ele vive como um soldado que nunca deixou o campo de batalha, porque a guerra dele é diária, e o campo minado é o próprio lar. A espontaneidade que ele tinha foi substituída por uma performance de normalidade que não convence ninguém. E por fim, o ambiente. A vida que ele escolheu tem a frieza de um cenário bem montado, mas sem alma. A casa pode ser impecável, mas o silêncio que impera ali não é de paz, é de tensão. É um silêncio que acusa, que vigia. É a ausência de risadas espontâneas, de conversas que fluem sem medo. Ele trocou o calor de uma história construída a dois, pela frieza de uma relação baseada no controle e na desconfiança. Ele não vive, ele cumpre uma sentença, a sentença da escolha que ele fez. E cada um desses sinais é apenas um lembrete diário, do preço que ele paga pela paz que destruiu. Aquele silêncio depois que você desligou o telefone não foi um vazio. Foi o som mais completo que você ouviu em anos. Foi o som da sua casa voltando a ser um lar, e não mais a antessala de uma memória dolorosa. Foi o som da sua vida sendo devolvida a você, inteira, sem a obrigação de carregar os destroços da escolha dele. Aquele silêncio depois que você desligou o telefone não foi um vazio. Foi o som mais completo que você ouviu em anos. Foi o som da sua casa voltando a ser um lar, e não mais a antessala de uma memória dolorosa. Foi o som da sua vida sendo devolvida a você, inteira, sem a obrigação de carregar os destroços da escolha dele. O que você fez ali não foi um ato de crueldade. Foi um ato de misericórdia.
para com você mesma. Por muito tempo você viveu com o fantasma da história de vocês. Mesmo depois do fim, a sombra dele pairava, definindo partes do seu presente. A ligação dele foi a última tentativa daquele fantasma de encontrar um lugar para assombrar. E a sua resposta calma, firme, foi o exorcismo final. Aquele "viva com a sua escolha" não foi uma sentença de vingança. Foi a sua declaração de independência. Foi o reconhecimento de que a vida que ele implorava de volta, a paz, a leveza, não era algo que você podia dar a ele, porque ela nunca foi dele para começo de conversa. Era algo que vocês construíram juntos. Sim, mas que ele mesmo demoliu. Não se pode pedir a alguém para reconstruir uma casa na qual você mesmo ateou fogo. Agora, o futuro se abre. Não de forma mágica com fogos de artifício, mas de uma maneira real, sólida. O café da manhã seguinte teve outro gosto. A luz do sol entrando pela janela parecia mais nítida. As suas próprias risadas, mais altas. Pequenas coisas que mostram que o espaço que ele ocupava na sua mente foi finalmente desocupado. E nesse espaço, a sua vida pode voltar a crescer. Ele continuará vivendo a consequência. A ferrugem da escolha errada continuará a corroer os dias dele em silêncio. Isso não é mais da sua conta. A sua parte na história acabou no momento em que você percebeu que a sua paz era mais importante que a dor dele. O ponto final que você colocou não foi no fim da história de vocês. A história já tinha acabado há muito tempo. O ponto final foi no poder que aquela história ainda tinha sobre o seu presente. Agora, ele não é mais o protagonista, nem o vilão. Ele é apenas uma nota de rodapé no livro da sua vida. E você, finalmente virou a página. Você ficou sabendo. A notícia chegou sem alarde. Do jeito que as verdades mais cruas costumam se apresentar. A mulher por quem ele te trocou encontrou aquela caixa de madeira. Não havia nada de valor ali. Pelo menos não o valor que o dinheiro compra. Havia pedaços da história de vocês. A concha da primeira viagem ao mar. A caneta barata do primeiro contrato de aluguel. Bilhetes amassados com declarações simples. Num surto de insegurança que se vestiu de fúria, ela destruiu tudo. Rasgou, pisoteou, transformou cada símbolo em pó. A primeira coisa que você sentiu foi uma pontada aguda no peito. Não pelas coisas, você sabe. A dor veio pelo desrespeito. Pela profanação de um tempo que foi real. Mas durou só um instante. Logo em seguida, uma calma profunda te invadiu. Uma clareza que quase te assustou. O ato dela não foi uma demonstração de força, mas um atestado de inferioridade. Foi o grito de desespero de quem vive à sombra de um fantasma, se medindo todos os dias por uma régua que ela jamais alcançará. A violência dela não te apagou. Apenas confirmou que, mesmo ausente, você ainda é a referência. Depois disso, a lei do retorno começou a agir. Não com um trovão, mas com a corrosão silenciosa do dia a dia. Quem o encontrava por aí, via a mudança. O brilho nos olhos, aquele que você conhecia tão bem, havia se apagado. No lugar, um olhar cansado, sombreado por uma preocupação que não tinha fim. O sorriso se tornou um gesto amarelo, mecânico, que morria nos lábios. Ele andava com os ombros caídos, curvado não pela idade, mas pelo peso invisível da vigilância constante, do ciúme doentio que transformou a casa dele num campo minado. Ele envelheceu de alma, exausto pelo desgaste de viver ao lado de alguém que precisa destruir o passado para se sentir segura no presente. A infelicidade estava estampada no rosto dele, para quem quisesse ver. Até que um dia o telefone tocou. Era ele. A voz do outro lado soava gasta, quase irreconhecível. Ele não pediu para voltar diretamente. Rodeou, falou em como as coisas estavam complicadas, em como sentia falta da paz e da leveza que vocês tinham. Ele buscava em você um porto seguro que ele mesmo incendiou. Mas você não era mais a mesma. A dor te ensinou a ser a guardiã da sua própria tranquilidade. Com uma calma que certamente o desmontou, você ouviu tudo. E no fim, com a voz firme, sem ódio, apenas com a certeza de quem se curou, você disse as palavras que precisavam ser ditas. Esse passado que ela tentou destruir não é mais meu, e também não é mais seu. Ele agora é só uma lembrança. Você fez a sua escolha. Agora, viva com ela. Você desligou.
sem raiva, sem ressentimento. Apenas com a certeza absoluta de que tinha acabado de fechar a última porta para um lugar ao qual você, felizmente, não pertencia mais. E então, chegará o momento em que o seu telefone vibrará sobre a mesa. Não com a urgência de uma ligação, mas com a covardia silenciosa de uma mensagem. O nome dele na tela não causará mais um nó no estômago, apenas uma curiosidade distante, como ler a notícia de alguém que você conheceu em outra vida. As palavras dele serão exatamente o que você espera, um apelo disfarçado de saudade. Um "eu irei", que não busca o seu perdão, mas o alívio para a própria consciência. Um "podemos conversar", que na verdade significa "você pode consertar o caos que eu criei"? Ele não estará pedindo por você, estará pedindo pela paz que ele associava a você, a mesma paz que ele trocou por um campo minado. Você lerá a mensagem 1, 2 vezes, e não sentirá nada. Nenhum vestígio de raiva, nenhuma ponta de satisfação. O que você sentirá será o silêncio do seu apartamento, o cheiro do seu café, a tranquilidade da sua própria companhia. E nesse exato instante, você entenderá que a vida que ele implora de volta não existe mais, porque a mulher que a vivia também não existe mais. Ela foi forjada na dor que ele causou e aprendeu, da forma mais dura, a ser a guardiã da sua própria paz. Deixar aquele homem entrar novamente na sua vida seria como convidar um incêndio para dentro da casa que você, com tanto esforço, reconstruiu das cinzas. Seria desrespeitar cada lágrima que você chorou e cada manhã em que escolheu se levantar de novo. Seus dedos se moverão com uma calma cirúrgica sobre a tela, não para responder, não para lhe dar a dignidade de uma última palavra. Você apenas pressionará a opção bloquear. Um clique, um gesto simples e final. O último fio que te conectava àquele passado acaba de ser cortado. Um suspiro profundo escapa dos seus lábios, não de tristeza, mas de alívio. O ar nos seus pulmões parece mais puro. O peso invisível que você nem sabia que ainda carregava se dissipa no ar.